Olá, jovens! Eu sou a Júlia Silo, eu sou colaboradora aqui da Central Jovem e nós vamos fazer um podcast agora para apresentar para vocês o nosso canal do YouTube, que vai ser lançado agora em 2024, nesse mês aqui de janeiro, e esse é o primeiro podcast que vocês vão ver. E eu tenho como visitantes hoje o Juan, a Camila e a Dai. E eles são maravilhosos, eles são voluntários aqui da Central Jovens. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como é ser jovem nessa vida cristã, né? Então, rapidamente, vou pedir que eles possam se apresentar, seguindo pela Dai e assim por diante. Bem, eu sou a Daiane, né? Podem me chamar de Dai. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, precisamente em Nova Friburgo, mas resido em Campinas há quase 2 anos. Não sou mais tão jovem assim, né? Mas espero que as minhas experiências possam colaborar de alguma maneira. Eu sou estilista e esteticista naturalista. Então a gente pretende falar um pouco sobre a moda com recato, né? E também sobre como a palavra de sabedoria interfere na nossa aparência. Eu sou a Camila, eu sou natural de Goiânia, cresci em Manaus e atualmente moro em Campinas. Tenho 26 anos e eu sou técnica de enfermagem. Uma das muitas responsabilidades que eu tenho eu vou gravar vídeos falando sobre o Instituto, as experiências com Jesus Cristo que o Instituto pode nos proporcionar. Muito bom. Tô muito animada pela Camila, ela vai ajudar a gente nos podcasts também. Vai ser muito bom. E Juan? Meu nome é Juan, tenho 21 anos. Eu nasci em Campinas, mas agora eu moro em Sorocaba. Vivi minha vida inteira em Sorocaba. Eu voltei de missão tem mais ou menos 8 meses por aí, então sou verdinho ainda na vida real. Eu sou líder de equipe dos Jovens Adultos aqui na Central, também gravo alguns vídeos. E eu, de vez em quando, vou aparecer aqui nos podcasts. Muito bom, muito bom. E bom, eu sou a Júlia, né? Eu voltei da missão, já vai fazer... Você voltou faz 8 meses? Uhum. Eu voltei há um tempo já. 3 anos, quase 4 anos. Trabalho na Central, sou colaboradora da Central há mais ou menos 1 ano, aí quase 1 ano completo. Eu sou a designer da Central. Sou também a responsável pelo projeto Jovens, então estou sempre em contato com os voluntários, ajudando eles a nos ajudarem. E eu estou muito animada por esse projeto que está começando agora, muito animada pelos podcasts que nós vamos continuar gravando com temas diversos. A gente quer que vocês saibam que o objetivo da Central Jovem é ajudar a que os jovens da igreja e os jovens cristãos no geral ao redor do Brasil e do mundo tenham um canal onde recorrer, né? Onde buscar informação, onde buscar ajuda. Nós sempre vamos trazer informações dos manuais gerais da Igreja de Jesus Cristo, das Escrituras, dos profetas vivos, porque nós queremos ser um apoio à igreja. Não somos uma página oficial da igreja, somos uma página que apoia a igreja, e nós queremos trazer isso para a juventude, né? Fazer com que a juventude seja mais leve, mais fácil de se viver de uma forma mais modesta. Tá bom? Então, pra começar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês que meu marido ele sempre faz na roda de amigos, tá bom? Se vocês pudessem viver um momento da vida de vocês, sempre, como um looping, sabe? Um momento. E vocês pudessem escolher só esse momento. Pode ser um dia, um momento, uma hora, em alguma situação que aconteceu. O que vocês escolheriam viver assim, pra sempre? Esse looping. Qual seria esse momento? Pode pensar. Quem sentiu o desejo de responder primeiro, pode responder. Eu acho que pra mim seria os dias bons da missão. Pra mim, qualquer um dos dias bons da missão, assim, foram uns top da minha vida pra repetir. Porque também a gente pode ver como que a gente faz as coisas diferente, né? Na missão, eu tive muito isso. Às vezes eu chegava no final do dia e falava, pô, o que eu podia ter feito melhor? Então eu acho que se tivesse essa liberdade de estar na missão novamente por um dia e repetir esse dia todo dia, chegar um dia que esse dia ia ser perfeito e pra mim... Pô, seria maravilhoso. Pregar o evangelho todo dia, pra sempre. Pô, seria muito legal. Bom. Muito bom. E o que é a sua experiência, o que esse looping pra você fala sobre você? Nossa, aí você foi profundo essa aí. Tem que pensar. Não sei, eu acho que eu sou um pouco perfeccionista. Tem esse também, mas eu tenho um desejo muito grande de ajudar as pessoas. Eu acho que pra mim isso é o meu maior propósito na vida, né?
Tipo, eu acredito que se você passar a vida só ajudando você mesmo, você meio que não viveu. Uhum. Eu gosto de pensar que todos os mandamentos você precisa de uma pessoa, né? Você não pode amar a Deus se não tiver Deus. Você não pode amar o próximo se você não tiver o próximo. Você não pode não matar alguém se não tiver alguém pra você não matar, sabe? Então, todos os mandamentos exigem que você tenha alguém pra você progredir. Então, eu gosto muito. Muito bom. E vocês, meninas? Bem, para mim, eu acho que foi o momento em que, quando a minha filha nasceu, né, o parto foi um pouco complicado, que ela não queria vir ao mundo, não queria sair. Tava quentinho no forninho. Ela tava muito confortável. E geralmente quando a criança nasce, né, o médico vai lá e dá um tapinha no bumbum para que ele possa chorar, né, soltar a voz, abrir os pulmões, mostrar que tá bem. E no caso dela já saiu berrando e ela gritava e gritava muito. E aí quando o médico pegou e botou o rosto dela colado com o meu, ela chegou a suspirar, assim, engoliu, sabe? E parou de chorar na hora. Então, assim, pra mim, foi uma das sensações mais incríveis da minha vida. Eu reviveria isso quantas vezes eu pudesse. Que legal, que bonito. Eu quase chorei aqui, ó. Não é difícil me fazer chorar, mas eu quase chorei. O que essa experiência conta sobre você, Dai? Eu acho que eu gosto de cuidar, eu gosto de proteger, né, de ter a cria ali sempre perto de mim, né. Eu penso muito, aliás, quando eu penso na minha filha, né, eu penso muito no amor do Pai Celestial por nós, né. Imagino o quanto deve ter sido difícil para ele se despedir da gente, né, na pré-existência, né. E eu fico pensando, né, como que vai ser a hora que eu precisar me despedir da minha filha para o mundo também, né? Ela já está aí com 13 anos, se encaminhando nessa mudança toda de adolescência, né? Mas eu acho que no fundo, a gente vai ser sempre criança aos olhos do Pai Celestial. Muito bom, que bonito, viu? Gostei muito desse seu ponto de vista, de como essa experiência reflete quem você é. Muito obrigada, Dai, por compartilhar. Eu agradeço a oportunidade. E você, então, Camila, qual é o looping que você viveria assim pra sempre? O dia que eu descobri, eu sou técnica de enfermagem, que eu tinha feito a escolha certa. E foi uma aula, assim, num cotidiano normal, com um professor, uma aula prática, e que quando ele falou que ele amava aquilo que ele fazia, era um pequeno gesto, e o olho dele brilhou e eu falei, é aqui que eu tenho que estar. E eu já tinha passado por algumas tentativas de faculdade, até que eu caí, assim, meio que de paraquedas na enfermagem. E eu reviveria aquele momento, porque foi ali que eu descobri como eu era apaixonada, o como eu sou apaixonada por essa área. Que faz coisas tão simples, mas que faz a diferença na vida das pessoas. Muito bom. E o que essa experiência conta sobre você? Sobre o cuidado, a paciência, o ouvir, o acolher. É porque a enfermagem, ela abrange muita coisa, né? Uhum. Não é só você cuidar fisicamente de alguém, né? É você também ter que ir lá. Às vezes tem que ser uma conselheira da pessoa que tá ali, né? Eu lembro que quando meu pai tava internado no hospital, antes dele vir a falecer, as enfermeiras, às vezes, só sentavam com meu pai e ficavam ali, conversando com ele. Horas e horas, só pra ele se sentir bem, né? E eu sou muito grata pela enfermagem, pelas enfermeiras. Sou muito grata por vocês. Tava pensando aqui, nossa, eu tenho muitas experiências, assim, muito boas que eu queria que ficassem, assim, eternizadas. Mas uma delas foi quando eu me selei. E não é só por causa do meu marido, tá? Eu amo ele, mas não é só por causa dele. Mas é também porque naquele momento eu entendi um pouco mais sobre os convênios que nós fazemos com Deus, sabe? Eu tinha 24 anos quando eu me casei. E eu não imaginava chegar no selamento nessa idade. Eu pensava que eu ia me casar um pouquinho mais velha. Minha meta desde pequenininha era casar com uns 25, né? 25 anos estava perfeito. Aí o Senhor adiantou um pouquinho. Mas eu lembro que quando nós saímos do templo e fomos viver nossa vida normal, trabalhar, estudar, as pessoas comentavam, nossa, você tá com uma luz diferente. Você tá brilhando. E eu comecei a prestar atenção nisso, eu comecei a refletir, né, sobre as promessas que eu fiz e refletir sobre as promessas que o Senhor fez comigo também. E eu falei, nossa, quando nós fazemos convênios com Deus, nós realmente brilhamos mais. Porque a luz, ela realmente se achega à luz. Então eu senti que eu tava um passinho a mais
perto de Jesus Cristo. Tô bem longe ainda, né, de ser como ele, mas um passinho a mais, sabe? Então eu gosto muito disso, de fazer convênios, de entender sobre os convênios, né? Gosto muito. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso? Eu acho que foi o profeta mesmo, o presidente Nelson, que fala sobre isso, né? Ele fala que quando nós fazemos convênios, o Senhor, ele, como se ele tomasse junto conosco o nosso jugo, no caso, né? Ele torna o nosso fardo mais leve, porque ele nos dá o poder, né? A gente faz convênios e a gente recebe o poder do céu, né? E tem um outro elder que fala que quando, eu não vou lembrar o nome dele, mas que quando nós ouvimos a Deus, nós recebemos o poder dele. Mas quando damos ouvido ao diabo, né, nós damos poder a ele, né? Então, olha a diferença, né, de você dar poder ao diabo ou de receber o poder de Deus, né? Bom, foi dito na última conferência essa frase, né? Eu lembro que eu fiz um post para a Central Jovem na conferência geral sobre essa frase. Muito boa, né? Então, nós queremos ter o poder de Deus, queremos ser fortes em Deus, né? E por isso, eu queria saber qual foi o momento na juventude de vocês, tá bom? Alguns de nós estamos vivendo a juventude ainda, alguns de nós passamos, mas continuamos vivendo de certa forma a juventude. Mas qual foi o momento na juventude que vocês perceberam que seguir a Cristo, ser um jovem cristão, precisava e requeria muita coragem de vocês para assim falar, não, eu sou cristão, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo e eu vou defender os meus valores. Em qual momento vocês fizeram esse clique assim na cabeça de vocês? Pergunta interessante. Quando eu morava em Manaus e estava no ensino médio, eu acredito que eu estava no 2º ano, eu tive uma amiga e ela fazia algumas coisas que não eram corretas. E eu sempre fui muito introspecta, assim, entre as pessoas, entre os meus amigos. E muito, muito tranquila, assim, em relação a essas coisas, sabe? E aí teve um momento que ela começou a fazer algumas coisas erradas e eu, inocentemente, comecei a cobertar. E ela tinha uma tradição religiosa. E eu já era membro da igreja. E aí minha mãe descobriu, e minha mãe muito correta, né, foi lá e conversou com a mãe dela, e foi nesse momento que eu vi que aquela era a hora que eu tinha que viver o evangelho, né, que eu tinha que guardar a lei da castidade. Como as jovens do mundo, era normal, é normal você não guardar a lei da castidade. E aí minha mãe conversou com a mãe dela, ela teve que ir para o interior de Manaus, mais distante, saiu da escola naquele ano. Ela ficou sem falar comigo por um bom tempo. E em algum momento, depois que eu retornei da minha missão, a gente conversou e ela agradeceu, porque ela sabia o que ela estava fazendo era errado. E ela estava indo por caminhos que provavelmente não teriam volta. E hoje ela está feliz, ela está casada, vive a vida dela na religião dela. E isso me fez ver que eu precisava ver o evangelho, independente do que acontecesse. O certo sempre vai ser certo, independente do que as pessoas falem. Exatamente. Talvez, se você não tivesse sido aquela amiga que fosse corajosa para fazer o certo, talvez você tivesse ido para outro caminho e vocês duas estariam perdidas hoje, né? Verdade. Isso seria muito triste. E eu gosto de pensar, eu acho que eu escutei essa frase ontem, em um discurso no domingo, né? Na minha aula, que o irmão, ele falou que as nossas decisões, as nossas escolhas, na verdade não foi o irmão, foi a presidente da Sociedade de Socorro da minha aula, Lissete, amo você. Ela comentou que as nossas decisões, nós podemos escolher, tomar decisões, nós temos o arbítrio para isso, mas nós não podemos decidir as nossas consequências, né? E as nossas consequências não afetam só a nós. Afetam todas as pessoas ao nosso redor e as nossas gerações. A sua amiga tem filhos agora? Acredito que não. Ainda não. Mas um dia terá. Imagina se ela estivesse seguindo um caminho completamente diferente. Talvez ela já fosse mãe agora, mas talvez os filhos não tivessem um apoio emocional que eles precisassem nesse momento, né? Então, eu acho que a Nay pode até falar um pouco sobre isso, né? Sobre como as decisões, elas podem ajudar as nossas futuras gerações, né? Sim, tem até um hino que eu gosto muito. A pessoa dos hinos.
que diz que a alma é livre para agir e seu destino decidir. Suprema lei deixou-nos Deus, não forçará os filhos seus, apenas faz-nos escolher o bem ou o mal neste viver. Conselho dá-nos com amor, cuidado, graças e favor. Assim não vamos mais pecar e a boa trilha palmilhar, pois Deus aprova a devoção e anseia pela perfeição. É livre o homem para pensar e procurar o eterno lar, senão seria irracional sem conhecer o bem e o mal. Eu acho que é isso. Acho que a partir do momento que a gente entra na porta do convênio, que a gente faz o batismo, que a gente decide, né, viver o evangelho, a nossa liberdade é de procurar o eterno lar e fazer todas as escolhas que nos levem diretamente a ele, né? E não o contrário. Muito bom. Olha, eu admiro esse dom seu de memorizar as letras Você tá pensando a dos mesma hinos, coisa, né? Muito A memória hoje em dia não é tão boa quanto antigamente, mas para os hinos sempre tem espaço. Mas que letra bonita, né? E reforça essa ideia de que nós somos livres para escolher chegar. E chegar aos céus, ao reino celestial, chegar a viver com Deus e escolher fazer o que é certo, principalmente, né? Muito bom. O meu pai, ele tem uma visão bem peculiar sobre isso, né? Ele sempre falou para mim: você se batizou, você escolheu. Agora não tem mais como escolher o errado. Não tem mais. Você já fez a sua escolha, agora é só o certo, né? E eu acho que é isso que esse hino quer dizer quando ele diz que nós somos livres para procurar o eterno lar, né? Não há outro caminho a partir do momento que a gente escolhe essa vida. Por quê? Porque o evangelho, ele não é só uma ideologia, ele é um estilo de vida e ele deve ser levado assim a sério, né? Porque eu acredito que o Pai Celestial, ele criou o evangelho como se fosse pistas para que a gente pudesse encontrar o caminho de volta para casa. Né? Eu acredito que as escrituras sejam as pistas. Eu acredito que os mandamentos sejam, digamos, as regras de proteção. Porque ele queria nos proteger de alguma maneira, né? E ele precisava deixar pistas para a gente encontrar o caminho, né? E ele, por ser tão minucioso, detalhista e perfeito, o que que ele fez? Ainda nos enviou um melhor amigo, né? Que qual seria? Alguém chuta? Jesus Cristo. Com certeza. No caso, na minha concepção, seria o Espírito Santo. Espírito Santo. Porque ele está conosco, né, o tempo todo, né? Agora, Cristo, eu vejo ele realmente como nosso irmão mais velho. Aquele que veio para nos repreender, né? Para nos dar o exemplo, mostrar o caminho, né? E nos redimir, né? Nos levar de volta para casa. Muito bom. E aí entra o perseverar até o fim. Por isso que eu penso que perseverar é tão importante, tão difícil quanto tomar a decisão de ser batizado, por exemplo, né? Porque perseverar até o fim requer que você tenha coragem de dizer não em situações que às vezes você pode ficar constrangido, às vezes você pode ter medo de, sei lá, ficar um tempo sem falar com seus amigos, ou de perder o emprego, ou de brigar com a família, né, por essa razão. Então, exige muita coragem perseverar até o fim também. Muito bom, gostei. E você, Juan, qual foi o momento na sua vida, assim, na sua juventude, que você falou, eu preciso ser corajoso para ser membro da Igreja de Jesus Cristo, para ser cristão? Acho que pra mim foi quando eu tava me preparando pra receber o sacerdote Melquisedeque. Porque eu me batizei com 16 anos, né? Vai fazer 5 anos aí, mais ou menos, que me batizei. E pra mim ele já era tudo novo, né? Tem aquela cultura de você aprender as palavras, você aprender o que tá acontecendo, né? O que é isso, o que é um presidente de estaca, o que é JAS, o que é MAS, o que é jovem, sei lá o quê. Mas na hora que eu tava começando a aprender, que eu tava começando a me entender nas coisas, veio a pandemia. Aí quando eu tava me acostumando, eu desacostumei completamente em tudo. Aí eu tinha que me preparar para servir missão e ao mesmo tempo tava preenchendo os papéis. E ao mesmo tempo todo aquele sonho que eu tinha de servir, de ajudar e de realmente entrar completamente de cabeça, né, no mundo da igreja. E a pandemia foi, tipo assim, um dos momentos mais difíceis da minha vida até. Porque eu tava sendo, não cobrado, mas eu tava me colocando por padrões tão altos, né, do sacerdócio. E ao mesmo tempo, tipo, tava toda uma bagunça, minha vida tava uma bagunça, minha família tava uma bagunça. Pra mim foi um tempo bem difícil, mas que eu aprendi muito também. Muito bom, muito bom. E o que você pode tirar de lição, assim,
sobre a coragem que você precisou ter para continuar firme, assim, para por fim receber o sacerdócio arônico, ou o sacerdócio de Melquisedeque, né? Ser ordenado sacerdócio de Melquisedeque. O que você pôde aprender dessa experiência? Tem uma escritura que eu gosto bastante, inclusive fala um pouco do arbítrio também, das consequências, que é em 2 F2. Para mim, aquele capítulo é perfeito, 2 F2 é maravilhoso. Mas que é o 11, que fala dos opostos. Né? Tudo tem que ter o oposto. Né? A felicidade e a tristeza, a vida e a morte, a retidão e a iniquidade, eu acho que ele fala, que acho que é a palavra que ele usa. Eu acho que foi nesse exato momento que eu mais sofri, entre aspas, não tanto entre aspas, mas entre aspas, que eu descobri a retidão de verdade, que eu descobri a felicidade. Eu acho que se eu não tivesse passado por esse momento de preparação para receber o sacerdócio e realmente conseguir preencher meu chamado, eu não teria sido o missionário que eu fui e eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu acho que essa questão dos opostos não é só que existe a felicidade e a tristeza, mas que para você conseguir a felicidade, você também precisa ter a tristeza. Então, foi onde eu aprendi essa lição. Eu acho que mais que nada para você saber reconhecer também, né? Por exemplo, como que eu consigo valorizar como é teu Espírito Santo comigo? Em algum momento eu não tive ele, né? Como que eu sei como é bom não estar com o meu braço cortado? Eu já tive o meu braço cortado e eu sei que doeu, né? Eu não quero de novo. Então, eu acho que é isso, né? A oposição, ela nos ajuda também a reconhecer as bênçãos que nós temos e ser mais gratos por cada detalhe, né? A pensar mais celestial, como o nosso profeta ensinou na última conferência. Essa frase fica na minha cabeça sempre, pensar celestial, pensar celestial. Muito bom, e você, Dai? Qual foi o momento na sua juventude que você falou assim, nossa, ser cristão e ser membro da Igreja de Jesus Cristo requer muita coragem? Essa é uma pergunta difícil para mim, porque durante a juventude, né, que já foi há 20 anos atrás, claro que eu tive, né, os meus desafios, né, precisei tomar as minhas decisões, que influenciaram com certeza na minha vida e principalmente em quem eu sou hoje. Mas quando eu olho para trás e penso, né, sobre isso, eu acho que o momento em que eu fui mais corajosa não foi ainda na minha adolescência, né? Foi mais recentemente, para ser mais precisa, mais ou menos há 4 anos atrás, quando eu precisei tomar uma decisão em minha vida, né? Ou eu continuava vivendo da maneira que eu estava, né? Porque foram 15 anos afastada da igreja, né? Na verdade, 10, eu costumo dizer que por 5 anos eu caminhei, né? Foi uma jornada longa de retorno. Mas eu acho que foi essa decisão, quando eu precisei colocar de verdade o Senhor em primeiro lugar na minha vida, né? E com isso eu precisei tomar coragem para largar, para deixar para trás, né? A minha antiga vida, né? Deixar meu casamento, né? Deixar a empresa que eu havia construído. Ou seja, praticamente deixei para trás 15 anos de vida para poder recomeçar de novo no Evangelho. Então, quando eu penso em coragem, para mim, esse foi o momento que eu mais precisei de coragem na minha vida e de força, né? Pegar a minha filha e deixar, né, o nosso lar, o nosso estado, para poder recomeçar. Muito bom. E isso, com certeza, eu tenho certeza que vocês concordam, que é um grande sinal de coragem, né? Como que você sente que Jesus Cristo e nosso Pai Celestial te apoiaram nesse processo, né? Porque você teve coragem para seguir a eles. Como que você sente que eles tiveram coragem também para te abençoar durante esse processo? Quando eu olho para trás, eu consigo ver claramente a mão do Salvador ali em todos os momentos, né? Principalmente porque não é uma decisão fácil, principalmente para uma mulher, né? É muito difícil para uma mulher tomar uma decisão de sair de casa, né? De deixar tudo que ela construiu para trás, de sair só com a filha de 8 anos, né? Que era a idade que minha filha tinha na época. Nós saímos praticamente no meio da noite, com a roupa do corpo para poder recomeçar. Eu ainda não sabia para onde eu deveria ir. Então, eu já vinha, né, fazendo oração a respeito, fiz vários jejuns, pedindo ao Senhor para me dar inspiração, para ver o que realmente, né, eu deveria fazer. Porque é claro que a nossa intenção nunca é terminar um casamento, né? A gente quer que ele dê certo.
Mas, infelizmente, ele não compartilhava dos mesmos princípios que eu, né? E isso dificultou bastante o processo, né? Eu pedi ao Senhor para que desse um testemunho para ele. E aí, de tanto pedir, né? Acho que contra a vontade, né? Acho que o Senhor já tinha a resposta, já sabia que ele não ia dar a devida importância, né? O devido valor, né? Mas de tanto eu pedir, o Senhor ouviu a minha oração, né? E foi nesse momento que o Senhor ouviu minha oração. Literalmente, eu fui jogada ao chão, sabe? Assim, foi o momento em que eu me dei conta de que aquele não era o caminho que o Senhor queria para mim, né? Que eu precisava viver outras coisas, né? E aí foi quando, né, eu saí com a minha filha para poder recomeçar, deixando tudo para trás, né? Nós fomos para um estado novo, né, recomeçar do zero. E o mais impressionante, que vindo para cá, eu estava até comentando com a Camila, foi que eu saí praticamente com a mão na bolsa, né? Sem um centavo. Tudo que eu tinha na minha conta na época era em torno de 3.000, 3.200. Eu saí do Tocantins e fui para o Mato Grosso com a minha filha sem conhecer ninguém, para recomeçar do zero, só com esse dinheiro. E foi impressionante como o Senhor foi abrindo as portas para mim, como as coisas foram acontecendo, sabe? Ele foi preparando de uma maneira que nunca faltou nada para gente. Ele foi me dando ideias, eu fui entrando em contato com alguns fornecedores, fui conseguindo prazo, consegui trabalhando. Começamos com um colchão, né, uma geladeira, um fogão, e aos poucos foi indo e eu consegui, né, me reerguer de novo. E eu não consigo, em nenhum momento, olhar para trás e falar: nossa, com certeza, Júlia, eu fiz isso sozinha, de maneira nenhuma. Eu sei que o Senhor estava ali me sustentando o tempo todo, me segurando literalmente para que eu não desabasse, porque o emocional, né, o coração estava realmente destruído. E você precisava ser uma força para um outro serzinho que tava ali se espelhando em você, né? Para crescer e ser uma mulher valente como você também. Então, muito bom. Qual que é o nome da sua filha mesmo? Ivin, Ivin. Nossa, que nome diferente. Ivin. Bonita, gostei. Muito obrigada, Dai, por compartilhar. Eu gostei muito de escutar essa experiência, né? E de saber que ter coragem também é confiar em Deus. Não tem como ter uma coisa separada da outra. A gente precisa confiar no tempo e na maneira que Ele faz as coisas também. Às vezes a gente quer insistir, mas aí o Senhor fala: ó, minha filha, eu sinto muito, mas é do meu jeito, né? Mas eu vou te ajudar. Eu te amo, eu vou te ajudar, né? E eu acho que isso é muito valioso e muito valoroso também. Eu tava ponderando também um momento da minha vida que eu decidi na verdade, eu percebi que eu precisava ser corajosa, né? E eu lembrei um dos primeiros momentos, assim, da minha juventude. Eu tinha 12 anos. Fui lá no fundo mesmo, eu nem sei como que eu lembrei isso, foi o espírito. Mas eu lembro que eu estava no... Ai, eu nem sei como que chama atualmente. Quando a gente tem 12 anos, em qual série que a gente tá na escola mesmo? Hoje em dia? Nossa, tem uma ideia. Acho que é o 5º ano, né? é o quinto para Quinto eu acho que é 10, Quinto pra né? Acho que é o sexto. sexto, sétimo. Mudou um pouquinho da minha época, que eu sou, né, não sou tão novinha assim. Mas, eu lembro que eu tinha 12 anos e eu ia de van pra escola, porque meus pais tinham muito medo de me deixar ir sozinha de ônibus. Eu era muito novinha ainda, né, muito indefesa. E eu lembro que na van tinha uma menina que ela era muito doida, assim. Os pais dela não eram muito... Não prendiam muito ela, mandavam ela de van, eu acho, porque ela morava longe e eles não queriam gastar o dinheiro pra ela ir de ônibus. Enfim, ela era muito solta na vida, mesmo com 12 anos. E ela falou assim: ei, vamos matar a aula? Aí eu falei assim: vamos, nunca matei aula na vida, bora! E eu sou de Campinas, né? Eu moro em São Paulo, mas eu sou de Campinas. E tem uma... tipo uma lagoa, né? Que é a Lagoa do Taquaral, ali. E eu estudava ali perto. E ela falou: vamos matar aula e vamos lá na Lagoa do Taquaral. Eu não tinha noção da distância da minha escola pra Lagoa do Taquaral. E eu não tinha noção do impacto que isso ia causar. Mas eu era tão inocente que eu falei assim pro pessoal da minha avó. Eu falei: gente, vamos na Lagoa do Taquaral? Só que o motorista da minha avó escutou. Não falou nada, mas escutou. E aí, todo mundo da minha avó entrou na escola, eu e ela não. E fomos pra Lagoa do Taquaral, né?
E fomos lá, compramos alguns sucos. Eu tinha pouco dinheiro, acho que era R$ 3. Compramos alguns sucos pra tomar. No caso, essa menina, ela comprou uma bebida pra tomar. E eu falei, não, eu não tomo bebida, né? Eu tomo suco. Pelo menos isso, né, gente? Pelo menos uma decisão correta ali naquele momento. E eu lembro que nós chegamos na lagoa e eu senti muito forte. Você precisa voltar pra escola. Eu não sabia por quê, mas eu sabia que eu precisava voltar pra escola. E eu falei, não, vamos voltar pra escola. E minha amiga falou, não, vamos só mais um pouquinho. E nós continuamos, porque eu não sabia voltar sozinha. Eu nunca tinha feito aquele caminho sozinha. E nós continuamos e eu vi 2 homens. Ai, eu vou chorar. Eu vi 2 homens no fundo. E eu falei assim, vamos embora. Ela falou, não, vamos continuar. E eu falei, se você quiser continuar, você continua, mas eu vou embora. E eu tenho certeza que foi o Senhor que iluminou a minha mente e me mostrou o caminho de volta, porque eu voltei sozinha. Eu não sabia aquele caminho, mas eu voltei sozinha para a escola. E quando eu cheguei na escola, meus pais estavam lá e tinham 5 carros de polícia na escola. Os policiais estavam procurando a gente. Por quê? O motorista da minha avó ouviu, falou para os meus pais. A minha professora não me viu na escola, porque eu nunca faltava. Ligou para os meus pais e aí não me achavam, né? Nossa, eu imagino o coração do meu pai e da minha mãe até hoje. E aí eu lembro que eu cheguei na escola, o meu pai, ele gritou muito comigo, assim, de desespero, sabe? Onde você tava? O que aconteceu? Minha mãe chorava, chorava, e depois eles me abraçaram e eu senti muito amor deles. Mas eu sou muito grata porque mesmo tendo tomado uma decisão ruim, eu pude reconhecer, ainda que jovenzinha, o Espírito falando pra mim, não, não faz isso e volta. Você ainda tem a opção de voltar. E isso me ensinou que, às vezes, nós somos, né, duros de cabeça e a gente vai tomar a decisão porque a gente quer tomar aquela decisão. Mas Deus, ele nos ama muito. E ele confia na nossa capacidade de tomar boas escolhas. E ele permite, por meio do Espírito, que nós possamos tomar boas escolhas, né? Então, essa experiência, sempre quando eu tenho algum momento muito difícil na minha vida, ou quando eu tomo alguma decisão que não é tão boa, eu lembro, não, pera, eu pude voltar, né? Eu pude fazer com que nada acontecesse comigo. Então, por meio do Espírito, se eu seguir aí o que o Senhor espera de mim, eu posso ser perdoada. E essa experiência me ajudou muito e me ensinou muito, mesmo sendo tão jovenzinha, né? E por isso que eu gosto muito de trabalhar com jovens. Porque eu sei que, às vezes a gente pensa, nossa, eles são tão jovenzinhos, né? Mas eles têm tanto poder para tomar decisões e ter experiências tão fortes e se tornarem jovens e adultos tão especiais. Então, essa é a minha experiência, que eu queria compartilhar também, que eu tive. Legal. Alguém tem algum comentário, perguntas? Decisões definem destinos, né? Aquele discurso do Thomas S. Monson. Muito legal. Muito bom. E se a gente pegar na história da igreja, né? A maioria das coisas, o Senhor sempre chama os mais jovens, né? É verdade. Samuel, Joseph Smith, Moisés, Nefe. A gente não tem muita noção disso, né? Eu fui ler os Santos, aí eu tava lendo contexto por trás, assim, tipo, a maioria dos apóstolos e dos profetas naquela época, ela tinha 20, 22, 23, 24. Tinha, assim, Martin Harris, que era mais velho, assim, mas de resto era todo mundo jovem. Todo mundo jovem, líder da igreja. Eles eram profetas, apóstolos, tipo... Exatamente. A juventude é o momento da preparação, né? Para você se tornar um adulto e um líder influente, né? Também para ajudar esses jovens. E só para terminar, então, nosso bate-papo, né? Nesse podcast aqui introdutório do nosso canal no YouTube. Eu tô muito animada. Gostei muito da conversa que a gente teve hoje. Antes de terminar e de fazer a última pergunta, já se inscreve aí no canal de Central Jovem, acompanha os nossos conteúdos, nos acompanha também no Instagram, no TikTok, vai estar tudo aqui, ó, na descrição do vídeo, para que vocês possam acompanhar. E vamos ter noites familiares também, online, ao vivo, para que vocês possam participar. Mas a última pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual que foi a primeira vez que vocês se lembram que vocês sentiram o Espírito Santo na vida de vocês? Assim, vocês sentiram claramente que o Espírito guiou vocês. Pode ser na infância, na juventude. Qual foi a primeira vez? Quando eu era menina, né? Meu avô era super protetor. Então, às vezes, quando chegava alguém estranho em casa, ele gostava de fazer uma brincadeira comigo. Que ele mandava me esconder embaixo da cama, sabe?
Então acabou virando um hábito, uma rotina, né? E por causa disso, teve uma época que eu fiquei muito fechada, muito tímida. E minha avó, preocupada com isso, e também que ela falou que eu não sabia andar, que eu andava torta, ela foi e me colocou num curso de modelo, para que eu pudesse aprender a andar, ter mais desenvoltura, né? E poder me relacionar com as pessoas também. E aí uma prima minha me levava e me buscava, né? E ela geralmente ficava assim, do outro lado tinha um rio, né? E ela ficava ali em pé me esperando, que eu saía em torno de 7, 8 horas da noite, na serra era bem escuro, né? E aí eu lembro que um dia eu saí e eu não encontrei a Dinha, não encontrei a minha prima, né? E aí eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu não sabia como que eu ia fazer para voltar para casa. Naquela época não tinha celular, né? Então não Não tinha tinha. o Waze. Pois é, não tinha nenhuma dessa facilidade, né? E se eu não me engano, eu tinha entre 8 ou 9 anos no máximo. E aí eu lembro, né, de ter batido aquele desespero. E aí eu fui direto me conectar com o Senhor, né? Pedi ao Senhor para que me ajudasse, que eu precisava achar o caminho para casa, porque a Dinha não estava lá me esperando, né? E aí eu fui e comecei a andar. E assim, o mais impressionante foi que eu não conseguia lembrar do caminho de casa, mas eu conseguia lembrar de um pedaço por vez, sabe? Então eu conseguia lembrar que tinha na curva tinha o xadrez e que eu tinha que passar o xadrez, que era um clube. Aí quando eu chegava no xadrez, eu olhava e eu tô no lugar certo. E aí eu lembrava que mais na frente tinha uma pracinha, que eu tinha que passar aquela pracinha. E eu sabia que se no final eu encontrasse um condomínio chamado Bom Pastor, eu ia estar na reta de casa. E aí eu fui indo, sabe, aos poucos, e aos poucos o Senhor foi me mostrando passo a passo da onde eu tinha que ir, né? E aí quando eu cheguei em casa sozinha, sabe, que eu sentei assim na porta, né, que eu olhei para trás, aquilo tudo escuro, e lembrei de todo o percurso que eu tinha passado, mas aquilo me deu uma sensação assim de que eu não estava sozinha, que tinha alguém me acompanhando e me mostrando o caminho, sabe? E aquilo ficou muito registrado na minha mente e no meu coração, porque eu senti que às vezes é necessário que a gente dê passos no escuro para que os primeiros fachos de luz possam mostrar o caminho. E assim eu consegui chegar em casa. Então, para mim, foi a minha primeira experiência com o espírito. Olha que legal, muito bom. Gostei muito dessa experiência. Eu tenho nem o que falar, porque foi tão bonitinho você contando a experiência. Eu imagino a Dai, pequenininha, passando de franjinha, caminhando assim, um pouco perdida e depois, né, refletindo sobre essa experiência que teve. Que especial, né? E que bom que você conseguiu conhecer o Evangelho ainda novinha. Você já conhecia a igreja? Ou Quando eu ainda nasci, não? sim, quando eu Sim? nasci, meus pais já eram do evangelho, né? Então eu já era batizada, né? Legal, legal. Isso me ajudou bastante. Muito bom. E vocês? Eu sou um pouco diferente com relação a sentir o espírito. Eu não tenho essas grandes experiências, assim, de eu... Às vezes nem grandes, né? Mas eu não consigo colocar o dedo e falar, ó, aqui foi o espírito e aqui foi eu. Pra mim é muito misturado esses dois. Né? Eu tenho dificuldade de dizer exatamente onde que é o espírito e onde que é eu. Porque pra mim é a maneira que o Senhor fala comigo. Tipo, não é um... Eu não tenho, tipo, voz ou pensamentos claros que eu dá pra perceber que veio diretamente de Deus. Mas eu me sinto inspirado bem frequentemente, né? Às vezes até com pensamentos que parecem ser meus, mas que depois eu percebo, algo assim. Então é bem um sussurro mesmo É pra bem mim. assim, bem suave, né? Eu não E é tenho uma interessante discrepância grande. nessas experiências que a gente está compartilhando, dá pra ver que o espírito, ele não fala de uma forma só com as pessoas. Ele fala de formas diferentes, e isso que é o legal, né? Que o Senhor ele conhece tão bem que até o Espírito Santo fala diferente com cada um. Então, Mas conta a sua experiência pra gente, conta aí. sim, e tipo, é que nem eu tava falando, pra Aham. mim não é, eu tive muita dificuldade de momento de eu falar que isso aconteceu. Então, eu demorei muito pra falar, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, sabe? Mas pra mim a primeira foi quando eu recebi meu bênção patriarcal. Pra mim aquilo foi um momento que aí sim teve, tipo, parecia que aquela sala assim saiu da estaca, foi lá pro céu, assim, deu uma voada das nuvens, porque foi muito relevante. Eu tipo, fiz com meus pais. Né? Foi a bênção patriarcal minha e com meus pais. E conforme o patriarca tava falando ali, tipo, pra mim, eu já não tinha mais dúvidas. Foi um momento ali que eu falei, não, eu sei que isso aqui é verdade.
né? Eu sentia, eu queria fazer o bem, eu tava seguindo ali o que eu sentia, né? Conforme vinha na minha cabeça. E conforme Deus me guiava. Mas ali, naquele momento, foi quando eu falei, ó, é isso aqui mesmo que eu quero pra minha vida e isso é verdade, não tem como negar. Pra mim foi aquele momento perfeito. Muito bom. Que legal essa experiência de... É legal ouvir um converso, né? Que todos nós somos conversos e em algum momento tivemos que nos converter, mas um recém-converso. É legal escutar essas experiências e os momentos que vocês sentiram mais forte o Espírito. Eu gosto de conhecer, né? Eu trabalhava com os missionários, porque eu trabalhava no CTM, e sempre eu perguntava essas experiências para os missionários, né? Quando que você sentiu o Espírito pela primeira vez? É interessante ver que muitos ainda não sabem reconhecer o Espírito, né? E é interessante ajudar esses jovens a verem isso, né? Mas o mais interessante na sua experiência é que você estava com seus pais. E os seus pais, talvez eles não tenham sentido exatamente o mesmo que você sentiu, mas eles puderam vivenciar um pouquinho dessa experiência também. Né? Sim. Eu acho que uma coisa interessante também é dizer que às vezes até tá tudo bem, né? De não saber reconhecer o Espírito assim com uma fórmula. A gente nunca tem uma fórmula, né? Mas é normal, de vez em quando, principalmente se a gente é converso, se a gente tá num ambiente novo com uma missão, às vezes é normal a gente não saber reconhecer mesmo. Porque na maioria das vezes a gente tá reconhecendo, a gente só não percebe. A gente só não consegue notar. Mas eu gostei da sua... Você gosta da sua bênção patriarcal? Você é grato por ela? Nossa, sou demais. Eu leio toda semana. Muito bom. Ler toda semana, ó. Tá aí uma meta. Que eu vou colocar pra 2024. Ler minha bênção patriarcal todos os dias. Mas vamos lá. E você, Camila? Antes de compartilhar minha experiência, o interessante sobre o Espírito Santo eu ouvi certa vez que... Eu sempre vi as pessoas chorando, né? Quando tá sentindo o Espírito. E eu falo, puxa vida, normalmente eu não sou de chorar. Mas quando eu me sinto muito alegre. E eu ouvi certa vez que quando você tá feliz, é uma maneira do Espírito estar ali presente também. Então, existem vários modos, né? O choro, a alegria, a paz. Entra nesse ponto de eu não sei, mas eu sinto. E de identificar, assim, sabe? Eu acho isso interessante. Muito bom. Muito obrigada por acrescentar. Tem uma parte no Pregar Meu Evangelho Novo, que é o capítulo 4, eu acho. Eu não sei se vocês já leram Pregar Meu Evangelho Novo. Se não leram ainda, recomendo a leitura. Não todo. É muito bom. Mas o capítulo 4 fala sobre o Espírito. E tem uma coisa diferente do Antigo pro Novo. No Antigo falava sobre o Espírito, como reconhecer e tal, como fazer oração e tal. Mas nesse Novo tem algumas advertências de quando não é o Espírito, de quando é o Espírito. Enfim, várias dicas. E ali fala claramente que não é porque você está chorando que você está sentindo o Espírito. E fala, né, sobre a importância de tomar esse cuidado e saber reconhecer em você mesmo como o Espírito se comunica com você. E aí fala os passos da oração, que tem os 3 passos que a gente ensina geralmente, 4 passos, né, que é nosso Pai Celestial, agradecer, pedir em nome de Jesus Cristo. Mas aí fala o 5º, que é tomar um tempo para você prestar atenção em como o Senhor vai te responder. E eu achei muito interessante que eles acrescentaram isso no Novo Pregar Meu Evangelho, porque isso torna muito mais claro que nós também precisamos tomar esse tempo para reconhecer que é o Espírito, né? Ou, às vezes, não na hora, mas às vezes meditar sobre a experiência, como todos nós meditamos em algum momento sobre as experiências que nós compartilhamos e pensamos, nossa, eu acho que foi o Espírito que falou comigo, né? Então, ter esse momento é muito importante. Eu acho que isso foi uma das minhas dificuldades, porque eu tenho demorado tanto. Porque eu sou uma pessoa muito lógica. Pra mim, as coisas é muito 1 mais 1 é igual a 2, A leva a B que leva a C. Pra mim, as coisas são muito assim. Aí, quando o Espírito fala pra mim, por meio de emoções, eu fico tipo, tá, mas cadê o sentido nisso? Então, eu acho que por isso que eu demorei tanto. Mas que bom que agora você já entendeu o caminho. Muito bom. E Camila, queremos escutar a sua experiência. Qual foi a primeira vez que você sentiu o Espírito na sua vida? Eu tenho uma memória muito infantil de muitas coisas. Mas estávamos muito animados com a dedicação do Templo de Manaus em 2012. E era a época de muita agitação. E naquela época ainda tinha a celebração cultural. Então foram várias vezes preparando, aí a casa aberta, a celebração. Você participou? Eu participei. Ah, tá. Eu tava lá com jovens dançando boi. Foi um desafio, hein? Eu sou péssima dançando.
Mas foi muito bom. E teve a casa aberta. Há um momento em que todas as pessoas podem entrar e conhecer o templo. E eu lembro, um dos meus hinos, a música, um dos meus hinos favoritos da primária é aquele que fala: Meu Pai Celeste, estás mesmo aí. E eu tava com esse hino na minha mente. E tava muito animada para visitar o templo e conhecer. É tudo muito mágico, tudo muito lindo. E nós fizemos todo o percurso e conhecemos todo o templo e subimos o Templo de Manaus tem uma escadaria que sobe para as outras salas. E quando nós chegamos na sala celestial, que eu pude olhar os espelhos e ver várias Camilas, naquele momento eu tive a certeza que aquele lugar era a casa do Pai Celestial. E é um sentimento muito, muito doce, muito infantil. E depois aquele hino me veio na mente, né? Como resposta, estou aqui. E foi naquele momento que eu tive a minha primeira experiência. E eu só sabia chorar. Eu não choro com nada. Mas naquele momento eu pude sentir. E sentir uma paz, sentir realmente o amor do Pai Celestial. Por meio daquela experiência. Muito bom. Você tinha quantos anos na época? Acredito que 12 anos. 12 anos? Uhum. Muito bom. E isso é uma prova, né? Eu perguntei a sua idade, eu pergunto as idades das experiências. Você tinha quantos anos na sua experiência? Da vez patriarcal, 16. 16. Eu pergunto as idades pra gente ver que existem, ao longo da nossa vida, várias idades e várias experiências diferentes de acordo com a nossa idade, né? E o objetivo dessas perguntas e desse podcast, além de introduzir aqui o nosso canal, né, do YouTube para os jovens, é mostrar, jovem, que você pode ter experiências espirituais, né, desde já. Se você está conhecendo a Igreja de Jesus Cristo agora, você já pode começar a ter experiências espirituais. Se você já é um membro, conheceu a igreja desde pequenininho também. E se você não é membro, ainda não conhece a igreja, saiba que você pode sentir a influência do Espírito. E se tiver mais interesse, você pode perguntar para aprender mais também. Mas esse é um canal para ajudar você, jovem, a que você possa reconhecer o Espírito na sua vida, que você possa ter experiências com Jesus Cristo ao longo da sua jornada e que seja um pouco mais leve passar pelos desafios, passar por essas experiências. Então, nos acompanhe aqui no canal. Aqui nós vamos ter várias dicas sobre diversos temas, de moda, de como se vestir, de comunicação, também de imagem pessoal. Vamos ter dicas diversas de compartilhar o evangelho, também esclarecer dúvidas sobre doutrina. Né, aqui nós temos o Juan, que é muito bom explicando doutrina pra gente. Tem um vídeo do livro de Mormon. Vou até deixar o link aqui, ó, pra você assistir. Obrigado. Muito bom. Mas nós vamos ter diversos temas para ajudar vocês. E se você tem alguma sugestão, algum tema que você quer muito que nós possamos conversar aqui, trazer um debate, pode comentar aqui embaixo e nós vamos trazer para vocês, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui, por esse podcast. Muito obrigada, jovens, por vocês terem assistido a gente até aqui. E é isso, pessoal. Obrigada por ter a gente. É um prazer. Obrigada. Foi uma delícia participar. Obrigada. Muito bom. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau.